Caras e caros alunos, sejam bem-vindos à quinta aula de língua portuguesa do 7º ano de escolaridade no âmbito do programa Aprender e Estudar em Casa. Mas, antes, uma pequena reflexão sobre o momento que estamos a atravessar. Aguardamos vencer o nosso inimigo invisível, a pandemia da Covid-19. Para isso, lavar sempre as mãozinhas com água e sabão. Não levar a mãozinha à cara, ao nariz, à boca, nem aos olhos. Só assim podemos vencer o nosso inimigo. E também, ao sair de casa, não se esqueça de levar a máscara. Então, estão todos prontos para a aula? Os materiais reunidos? Então, vamos começar a nossa aula e antes, o sumário para hoje. O sumário de hoje, nós temos o conto tradicional, suas características, interpretação do conto, conteúdos gramaticais e alguns exercícios ou desafios. Então, vamos começar. E por quê? Porque temos o conto da página 82 do vosso manual e é a partir dele que nós vamos falar nesta aula. E o título do conto, já sabem, O Príncipe com Orelhas de Burro. Era uma vez um rei que vivia muito triste no seu palácio por não ter filhos. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Portanto, um dia, tomado de impaciência, mandou chamar 3 fadas conhecidas no reino. E que pedido fez o rei às fadas? Lembram-se que pedido fez o rei às fadas? Eu sei que vocês sabem. Bravo, muito bem. Então, pediu às fadas que fizessem o favor de lhe conceder um filho, porque a rainha ainda não tinha filhos. Portanto, nós passamos logo a seguir. Ao fim de 9 meses, a rainha deu à luz um menino. E este menino é o tal príncipe do qual vamos conversar hoje. As fadas, finalmente, como prometeram, assistiram ao nascimento do príncipe. E qual foi a declaração feita pela segunda fada? Todas fizeram uma declaração. Agora, qual foi a declaração que a segunda fada fez? Correto, muito bem, bravo. Então, ela disse que fadava o príncipe para que ele fosse muito virtuoso e entendido. E isto vai acontecer. A seguir, nós vamos ver que as 3 fadas, depois de fadarem o menino, partiram. Então, logo, de imediato, elas partiram. Qual foi a reação também imediata do rei? Como é que o rei reagiu a essa saída? Porque ela, de repente, o príncipe ficou com orelhas de burro. Então vamos ver como é que o rei reagiu. O rei mandou, sem demora, fazer um barrete que o príncipezinho deveria usar a toda a hora para esconder as orelhas que a terceira fada fadou para que lhe crescessem de cada lado. A seguir, podemos ver, os anos foram passando e o príncipe crescia em formosura, quer dizer, com uma certa beleza, mas tinha o sinão, que eram as orelhas de burro. E o que fez o rei nessa altura? Vamos lá ver. Lembram-se? Está tudo, correto, entusiasmante. Por isso, mandou chamar o seu barbeiro e disse-lhe que passaria a barbear o príncipe, mas se ele, entretanto, dissesse a alguém que ele tinha orelhas de burro, morreria pelas mãos do rei. Então,
o que o barbeiro faria? Ficaria calado. Mas vamos ver se ele consegue fazer isto. As flautas dos pastores diziam: o príncipe tem orelhas de burro. O príncipe tem orelhas de burro. Permanentemente, porque o barbeiro foi lá e disse tudo num buraco, numa cova, e os canaviais que nasceram ali começaram a dizer aquilo que ele tinha dito. Basta pegar e tocar, ouvia-se isso. E era preocupante. Portanto, que recurso estilístico está presente nas frases acima transcritas? Príncipe com orelhas, tem orelhas de burro. Outra vez. Príncipe tem orelhas de burro. Qual é o recurso estilístico ou figura de estilo? Vamos lá? Lá em casa? Já ouvi muito bem. Portanto, o recurso expressivo presente é a repetição. E por que ele faz essa repetição? Para dar mais ênfase à ideia, para que aquilo seja mais credível, que as pessoas passariam a acreditar que era uma realidade. É isso. Depois, a notícia espalhou-se por toda a cidade. Portanto, eles encarregaram-se de espalhar essa notícia pela cidade toda. E agora vamos ver o que fez o rei a partir disso. Espalharam, o rei tem que reagir, é seu filho, e ele não queria que isso fosse espalhado. Então, como é que o rei vai reagir? Vamos lá, lá em casa. Muito bem, palmas, eu estou a gostar do vosso empenhamento. Vamos ver? Então, mandou vir à sua presença um dos pastores para que tocasse a flauta. Porque cada vez que tocavam a flauta, saía aquela coisinha: o príncipe tem orelhas de burro. Então ele não acreditava. Ele mesmo tentou tocar a flauta. E naquele momento, o que é que aconteceu? Mesmo com o rei, a flauta dizia: príncipe tem orelhas de burro. Então vamos ver o que vai acontecer logo a seguir. Desesperado, mandou chamar as fadas e suplicou-lhes que tirassem ao filho as malditas orelhas de burro. Então, qual foi o procedimento das fadas então? Vocês lá em casa já têm uma resposta? Obviamente que sim. Bravos meninos, gosto de estar sempre convosco. Vocês são muito participativos e sempre com muito entusiasmo. É isso que nós queremos. Só assim podemos realmente aprender muito, com entusiasmo, com muita vontade. Então vamos ver a resposta que vocês deram. Ordenaram ao príncipe que tirasse o barrete e as orelhas desapareceram. Ficou lindo. Então, as flautas dos pastores, como é que elas passaram a comportar? Deixaram de dizer: o príncipe tem orelhas de burro. Portanto, a história chega assim ao fim, não é? Mas, pronto, temos Eutifado, uma das fadas, disse: eu te fado para que nasçam umas orelhas de burro. Então, o professor agora, depois de apresentar essa frase, ele quer saber que, a partir da frase, que vocês indiquem o tipo de discurso presente na frase. Portanto, nas aulas, nós falamos de dois tipos de discurso. O discurso direto e o discurso indireto. Já sabemos que o discurso direto é quando o enunciado está na primeira pessoa, eu. E o discurso indireto é quando nós vamos reproduzir aquilo que o outro tinha dito. Logo, nós temos que fazer algumas transformações na frase. Nomeadamente, a pessoa já não será a mesma, a primeira pessoa passa para a terceira pessoa e os verbos, normalmente, se vêm no presente do indicativo, passa imediatamente para o pretérito imperfeito. Se for no futuro, passa para o condicional. Se for no conjuntivo, também nós temos que ir para imperfeito
do conjuntivo. Portanto, tudo que é presente passa para imperfeito. Se for no pretérito perfeito, vai para o pretérito mais que perfeito. Portanto, não se esqueçam, esta é a regra e se todos cumprirmos, nós vamos ter os exercícios sempre muito certinhos. Agora, vamos ver como é que ficou o nosso exercício, qual é a resposta que vocês deviam ter dado. O tipo de discurso presente na frase é o discurso direto. Boa! Muito bem. E agora, outro exercício, também não menos importante, muito importante, que é a vossa grande dificuldade. O professor vai pedir que vocês vão transpor o discurso presente na frase para o discurso contrário. Bom, já temos na frase a frase eu te fado para que nasçam umas orelhas de burro. Portanto, essa é a frase que foi produzida pela terceira fada. Então, portanto, como é tirada do livro, devemos colocar aspas, não é? Portanto, depois disso o professor perguntou que tipo de discurso? Já respondemos corretamente, com a vossa ajuda lá em casa e muito bem, agradeço por terem estado a acompanhar a aula e com muito entusiasmo. O que nós vimos é que a frase está no discurso direto. Eu, tanto, primeira pessoa, eu, logo, o enunciado está na primeira pessoa. Agora, o que é que nós vamos procurar? Eu disse os pronomes. Qual é a palavra aqui que é um pronome pessoal? É a pessoa. Disse pronome, as pessoas mudam, não é? Portanto, qual seria o pronome pessoal? Lá em casa. Bravo. Te. Então, o te também vai mudar. E a seguir, o que é que a pessoa disse que vai mudar? O verbo. Onde está o verbo? Fado? Não. Para? Também não. Umas? Não. Então vamos recuar para ver se apanhamos com o verbo. Nasçam. Verbo nascer. Então, para que nasçam umas orelhas do burro. Então já temos identificado os elementos que vão sofrer transformações na frase. Portanto, agora temos que ter um outro verbo declarativo que introduz o discurso indireto. Qual seria? Portanto, eu passa para ele. Portanto, quando eu ouço qualquer coisa, se alguém me perguntar, eu digo, ele disse, então temos que colocar isto. Ele disse que. Não, neste caso seria ela, a fada. Ela disse que. Temos também o fado. Esqueci-me de identificar o verbo fado. Eu te fado, não é? Portanto, vai dar-lhe um destino. Eu te fado já ficaria presente do indicativo, vai para pretérito imperfeito. Ela disse que fadava. Fadava quem? O príncipe. Muito bem. Para quê? Para que nascessem portanto, aquela questão que o professor disse, os verbos quando vêm no presente conjuntivo passam para o imperfeito do conjuntivo. Para que nascessem o quê? Umas, isso não muda, orelhas, também não muda, de burro. E para
aproveitarmos morfologicamente, essas palavras pertencem a que classe? Classe dos substantivos. Umas orelhas, concretos. Substantivos concretos, podemos tocar, podemos perceber que existe a orelha em nós. E também o príncipe, portanto, nome que se dá a determinadas pessoas que são filhos de rei. Então, todos os filhos de rei são príncipes, mas cada príncipe tem seu próprio nome. É Carlos, Felipe. Então, este nome que é abrangente, é comum a uma determinada função ou situação, dizemos que é nome comum. Portanto, substantivo comum. Agora, vamos outra vez à tela para percebermos como é que a resposta correta ficou. Então, ela disse que fadava, temos ali, que fadava o príncipe para que lhe nascessem umas orelhas de burro. Vocês viram como é que o professor fez para chegar a essa resposta. Já estamos a caminhar para o fim da aula. Temos aqui um desenho que uma aluna do ensino básico, ao ouvir a história, produziu isto. Mas que beleza, não é? E vocês são capazes. E neste período estão em casa, nada melhor do que desenhar, fazer algumas coisas lindas, umas pequenas obras de arte. Então, vamos aproveitar desse estímulo e vocês também vão, com lápis de cor, fazer outras gravuras. Pode ser como essas, melhor do que essas e cada vez melhor, muito melhor para o professor. Quando estiver pronto, não se esqueçam, mandem para o meu Messenger, para a gente ver e curtir, não é? Como vocês dizem, curtir, é muito bom. Então, é esse o trabalho de casa. Com muita pena, chegamos realmente ao fim da nossa aula. Eu poderia continuar, mas o tempo urge. Fica para a próxima aula. Voltaremos um dia a estar juntos desta mesma forma. E agradeço pela vossa atenção, o carinho dos vossos pais, acompanhamento que eles tiveram, pais encarregados de educação tiveram lá em casa. E, para finalizar, não se esqueçam, fiquem em casa. Ao sair, use sempre a máscara. Muito obrigado.